Olá, que bom ter você aqui. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante. Como a gente consegue extrair informação útil do áudio? Sabe? Tipo, identificar exatamente quais palavras foram ditas e quando. É um desafio e tanto. A gente vai focar nesses passos cruciais. Separar os sons, classificar o que tem ali e o mais interessante, detectar palavras específicas e o momento exato em que elas aparecem. Mas claro, um áudio cru, né, raramente está pronto para isso. Tem ruído, interferência. Então, imagino que o primeiro passo seja limpar a casa, preparar esse áudio, reduzir o ruído. Exatamente. O pré-processamento é fundamental. Antes de qualquer análise mais profunda, a gente precisa melhorar a qualidade do sinal. Pensa assim, em técnicas de filtragem. Tem filtros que suavizam o sinal, outros que realçam certas frequências. Ajuda a balancear as energias, sabe? Uma abordagem bem comum é a subtração espectral. Se a gente tem uma ideia do ruído de fundo, tipo um zumbido constante, a gente tenta subtrair isso do espectro do áudio. Ah, interessante. Mas a eficácia disso, claro, depende muito da relação sinal-ruído da SNR. Se o sinal original está muito baixo comparado ao ruído, fica mais difícil. E se o ruído não for tão comportado assim, tipo, não for constante? Pensa em gente conversando no fundo ou barulho de trânsito que vai e vem. A subtração espectral ainda ajuda? Aí ela já perde um pouco a força, sim. Para esses ruídos não estacionários, que mudam o tempo todo, a gente precisa de métodos mais sofisticados. Coisas que estimem o ruído continuamente, sabe? Como o filtro de Wiener, por exemplo. Ele se adapta melhor a essas variações. Faz sentido. O objetivo é sempre o mesmo, né? Atenuar o que não interessa para que o conteúdo principal, no nosso caso, a fala com as palavras que a gente busca, fique mais claro, mais destacado. Ok, então demos uma limpada no áudio. Ele está mais audível, digamos. Como a gente divide isso para analisar? Porque não dá para tratar tudo igual, né? Uma parte é fala, outra pode ser música, ou até silêncio. Perfeito. Aí entra a segmentação. A ideia é justamente essa: quebrar o fluxo de áudio em pedaços que sejam homogêneos. O mais comum é a discriminação fala-não fala. Existem algoritmos que olham características do sinal ao longo do tempo, como a energia se distribui nas frequências, por exemplo, para identificar onde provavelmente tem voz humana. Ah, legal! Isso permite que a gente foque a análise de palavras só nos trechos de fala. A gente pode ignorar pausas muito longas, música de fundo ou outros ruídos que não são fala. Entendi. Então, beleza. Isolamos os pedaços com fala. Mas como que a gente transforma essa onda sonora, essa fala, em algo que o computador consiga de fato analisar e comparar para achar as palavras que a gente quer? Ótima pergunta. É aqui que entra a extração de características. A gente precisa converter esses segmentos de áudio em números. Representações numéricas que capturem as propriedades essenciais do som. E para fala, uma das técnicas mais importantes, mais usadas mesmo, são os coeficientes sepstrais de frequência MEL, os famosos MFCCs. MFCCs. Já ouvi falar. O que eles têm de especial? O interessante deles é que eles tentam imitar, de um jeito simplificado, como o nosso ouvido percebe os sons. A gente não ouve todas as frequências com a mesma importância, né? A escala MEL tenta refletir isso. E essa parte sepstral? E aquela transformada de cosseno, que você comentou antes no esboço? Ah, sim. Spectral é basicamente espectral ao contrário. É como se a gente analisasse o espectro do espectro. É um pouco técnico, mas a transformada discreta de cosseno, a DCT, entra aí. Ela é aplicada nos logaritmos das energias nessas bandas de frequência MEL. E o objetivo principal dela aqui é descorrelacionar essas energias. Descorrelacionar, o que isso significa na prática. Significa tornar essas características mais independentes umas das outras. Isso geralmente facilita o trabalho dos modelos que vêm depois, os classificadores. E além desses MFCCs estáticos, a gente calcula também as variações deles no tempo, os delta e delta-delta MFCCs. Isso é crucial para capturar a dinâmica da fala, sabe? O jeito como os sons fluem, se conectam para formar as palavras. Nossa, muito interessante como a gente tenta replicar a audição humana para a máquina entender. Ok, então temos os segmentos de fala, extraímos essas características numéricas, os MFCCs, e agora, como finalmente a gente chega nas palavras? Como sabemos quais palavras e quando elas aconteceram? Agora é a etapa de classificação.
Essas características que a gente extraiu, os MFCCs e suas dinâmicas, viram a entrada para modelos de aprendizado de máquina. E aí tem várias abordagens. Modelos mais clássicos, como SVMs, máquinas de vetores de suporte, ou GMMs, modelos de mistura gaussiana, podem funcionar bem em alguns casos. Mas, mais recentemente, o aprendizado profundo tem dominado, especialmente as redes neurais recorrentes, as RNNs. RNNs? Tipo LSTM ou GRU? Exatamente, LSTMs, GRUs. Elas são muito boas para isso porque foram projetadas para lidar com sequências. E a fala é uma sequência, né? E como que essas redes, na prática, acham a palavra que a gente está procurando? Bom, esses modelos são treinados com uma quantidade enorme de áudio que já foi transcrito. Eles aprendem a fazer a ligação entre os padrões nas características nos MFCCs e as unidades sonoras da fala, os fonemas, e depois as palavras. Quando a gente quer encontrar uma palavra específica, o que chamamos de word spotting, o sistema analisa o fluxo de características do áudio que está entrando. Aí ele calcula, para cada instante de tempo, qual a probabilidade daquela palavra específica estar ali. Se essa probabilidade passa de um certo limite... Aí ele marca. Opa, achei a palavra aqui nesse momento. Exato, ele sinaliza a detecção e o tempo correspondente. Então, combinando a segmentação bem feita com uma classificação robusta, a gente consegue saber não só se a palavra foi dita, mas exatamente onde no áudio ela aconteceu. Uau! Então é toda uma cadeia de processos interligados. Primeiro, limpar o ruído para não atrapalhar. Depois, segmentar para focar onde a fala provavelmente está. Aí, extrair as características, tipo os MFCCs, para transformar o som em algo que o computador entenda. E, finalmente, usar modelos como redes neurais para classificar e achar as palavras e o tempo delas. Perfeitamente resumido. É um processo com várias etapas, sim, mas é absolutamente fundamental para um monte de aplicações que a gente usa hoje. Como assistentes de voz, por exemplo? Sim, para eles entenderem comandos específicos, mas também pensa em análise forense, sabe? Analisar horas e horas de gravação para encontrar menções a nomes ou termos-chave. É super útil. E sabe o que é interessante? Olhando para o futuro, a gente está vendo avanços bem legais em aprendizado não supervisionado para separação de fontes sonoras. Não supervisionado? Sem precisar dos dados já rotulados? Isso. Técnicas como Mixchit, Mixture Invariant Training, ou COLA, elas estão aprendendo a separar sons misturados, tipo várias pessoas falando ao mesmo tempo num lugar barulhento, sem que a gente precise dizer antes quem falou o quê. Nossa! Fica a reflexão, né? Como será que essa capacidade de desmembrar áudio complexo, áudio selvagem, capturado no mundo real, pode transformar a forma como a gente interage e analisa o som ao nosso redor? Especialmente quando a gente nem sabe exatamente quais sons ou palavras estamos procurando de antemão. Abre muitas possibilidades, não acha?